Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Inconfidência Mineira, tá? Na página 129, embaixo do exercício que vocês fizeram. E o que seria Inconfidência, tá? Então, na época que o Brasil ele ainda era colônia de Portugal, tá? Inconfidente era um ato, tá? De esconder, tá? Coisas do rei. Então, pela lei, Inconfidente, se eles descobrissem algo, ele era preso, ele era castigado e ele podia ser até morto, tá? Enforcado em praça pública. Por que isso? Para as pessoas verem que sim tinham uma consequência pelo seu ato. Então, para as pessoas ficarem com medo, eles faziam isso, tá? Eles faziam em praça pública para que toda a população que vive ali, vivesse ali, tá? Pudesse ver o que acontecia se você, né, fosse contrário às regras do rei. Então, durante o século XVIII, essa atividade mineradora fez com que a região de Minas Gerais crescesse muito. Então, ela foi adquirindo características, né, diferentes das outras cidades. Então, no início, só tinha mineradores, né? Então, algumas pessoas começaram a habitar, né? Como a gente já tinha falado na unidade anterior sobre a febre do ouro, as pessoas começaram a ver que era interessante ir para lá, os comerciantes, né, e vender seus produtos. Então, eles vendiam diversas coisas, né? Roupas, sapatos, ferramentas. E com essa mudança, tá, e o crescimento da população, começou também outras pessoas interessadas. Então, produção artística, intelectual, como música, teatro, né, pintores. Então, essas pessoas se interessaram também a viver nessa cidade. Então, a população de Minas começou a crescer e ficar diversificada, né? Começou a ter outras pessoas interessadas em morar lá. Então, agricultores também começaram a plantar, logo começou a ter médicos, advogados, jornalistas. E boa parte, tá, dessa população, ela conseguia pagar os seus estudos, né, dos filhos em outros lugares. Então, ter professores particulares, porque naquela época o estudo ainda não era com tanta facilidade que as pessoas poderiam ter. Então, só as pessoas que tinham muito dinheiro para poder pagar. Então, eles mandavam seus filhos para fora do Brasil, né, para ter uma educação, né, e uma formação. Então, eles iam estudar na Europa. Tá? Virando a folha do livro de vocês, tem continuidade aqui do outro lado. Tá? Então, muitas cidades, tá, começaram, então, a ter pessoas alfabetizadas. Então, eles iam para fora do Brasil, se alfabetizavam, né? Tinham uma rica, né, carga de conhecimento e voltavam a morar de novo, então, no Brasil. Então, em Vila Rica, tá, que é uma das cidades, por exemplo, tinha advogados. Um deles era chamado Cláudio Manuel, tá, da Costa. Ele costumava reunir em seu solar, que era um espaço, tá, uma casa bonita, grande. Então, ele levava algumas pessoas para lá e nesse local eles liam livros, tá? Eles trocavam ideia, eles conversavam, tá? Sobre coisas diferentes do que eles viviam ali. Então, muitos desses intelectuais que haviam estudado na Europa, quando eles voltavam para o Brasil, eles se encontravam, tá? Então, e eles pensavam de forma diferente do que as pessoas que viviam só aqui, que estavam acostumadas, né, a viver essa monarquia. Então, o que eles pensavam? Eles achavam que a cidade de Minas poderia ser diferente, ela poderia se libertar, né, dos impostos cobrados pelo rei. Então, o que eles fizeram? Alguns inspirando-se, então, nos colonos norte-americanos, tá, que já haviam se libertado da metrópole. Então, eles pensaram nessa possibilidade, tá, e tentavam derrubar o governo também. Por quê? Eles sabiam que lá já tinha dado certo. E aqui eles queriam tentar também. Então, principalmente aqui na capitania de Minas Gerais, eles passaram a lutar pela independência. Só que os franceses, eles eram governados por reis absolutistas. Ou seja, tá, por reis que exerciam um poder absoluto sobre os seus súditos. O povo francês, até a Revolução de 1789, não tinha nenhuma liberdade para expressar suas vontades e necessidades. Já as colônias da América do Norte, que estavam sob o domínio da Inglaterra, os colonos não podiam tomar qualquer tipo de decisão. Tinham que obedecer determinações da metrópole, tal como acontecia no Brasil. Então, eles fizeram o quê? Eles começaram a se revoltar, né? Começaram a perceber que era possível, sim, o Brasil ter
a sua própria, né, ter uma pessoa que governasse aqui e que fizesse a diferença, né, que eles não precisassem levar a riqueza do Brasil para fora, que eles mesmos poderiam administrar aqui. Então foi em 1789, um grupo de pessoas das cidades de Minas, tá, ali da região, formada por pessoas, né, intelectuais, que eram pessoas que tinham estudado fora, por pessoas que tinham grandes propriedades, né, que eram ricos, por mineradores, escravos, tá, militares e algumas pessoas nobres. Eles decidiram lutar pela independência de Minas Gerais. Então tudo isso, tá, começou a criar uma revolta. E esse grupo esperava contar com o apoio de toda a população. Mas em vez de todos que estavam descontentes, tá, se voltar contra o rei, tá, não, isso não aconteceu. Porque eles estavam cansados, tá, de pagar impostos. Então teve até um nome essa prática, a prática da derrama, tá, que era uma cobrança de impostos atrasados. E quando os mineradores eles não tinham como pagar os seus impostos, tá, para a coroa, eles perdiam as suas casas, eles perdiam suas propriedades, tá? Então eles ficavam na miséria. Então eles estavam já cansados de tudo isso e resolveram, então, tá, ó, chega de impostos abusivos. Eles não queriam mais pagar esses impostos. As pessoas estavam perdendo suas casas, né? Eles não tinham a chance, né? Porque era juros sobre juros. Então os revoltosos, eles planejaram, tá, detalhes de como ocupariam o poder, transformando a capitania de Minas Gerais num país livre de Portugal. Muitos desejavam, então, criar uma república, tá, onde existisse um governo aqui, onde as pessoas pudessem escolher, como hoje acontece, né, o povo, existem candidatos, né, eles ficam ali mostrando suas propostas, né, para o povo, e as pessoas que decidem em quem apresentou a melhor proposta e quem vai governar, tá? Então hoje acontece isso, mas antigamente não tinha. Então eles queriam uma república onde a população pudesse escolher, né, o seu governante, quem tomasse conta. Então quando eles decidiram essa república, tá, o novo país, ele teria um novo nome. Ele seria chamado de São João del Rei, como capital, e os revoltosos já haviam criado até uma bandeira, tá? Que é essa bandeira aqui, certo? Ó, libertas quase seria também, tá? Então essa é a bandeira da Inconfidência Mineira, tá? E essa aqui é a atual bandeira de Minas Gerais, certo? Da Inconfidência Mineira. E os representantes da coroa logo perceberam que o clima de revolta sustentavam então a derrama, tá? Lembrando que a derrama era os altos impostos. Então, com medo de despertar o ódio da população. Também descobriram que havia pessoas conspirando. Então, haviam pessoas que não concordavam, que tinham medo de perder já, né? Já pagavam altos impostos, então eles achavam que se eles se voltassem contra, seria pior. Eles poderiam perder mais do que já perdiam normalmente. Então, os conspiradores foram presos e enviados ao Rio de Janeiro para serem julgados. Lá um deles, chamado Joaquim José Xavier, que é o que a gente viu no monumento lá no início da unidade, mais conhecido pelo apelido de Tiradentes. Ele foi condenado à morte na forca e depois de executado teve seu corpo esquartejado, tá? E se vocês perguntarem agora, alguém sabe por que ele se chamava Tiradentes?